Bem, pessoal, a gente vai estar dando início agora ao nosso conteúdo sobre as ondas, o som e a luz. Por que o som e a luz? Porque o som e a luz também são um tipo de onda. A gente vai saber como diferenciá-las, tá? Suas propriedades, seus tipos, meios de propagação e dentre outras características, tá? Eu começo o vídeo aqui, ó, com algumas curiosidades, tá? Cinco curiosidades, tá? Coloca aí a primeira. Como os morcegos conseguem localizar um inseto mesmo enxergando normal? Como é formada a imagem numa ultrassonografia? Por que quando uma ambulância se aproxima de nós, com a sirene ligada, o som parece estar oscilando mais do que quando está se afastando? Como o sonar, que é tão fundamental na navegação ou na localização, funciona? Por que quando cai um raio, só ouvimos o trovão depois de um certo tempo? Tá? Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem aqui de uma ultrassonografia, tem uma ambulância, tá? Todos esses são fenômenos físicos relacionados com o som, tá? Mas para a gente responder essa questão, essas primeiras perguntas, é necessário a gente ter conhecimento de alguns conceitos fundamentais de física. Cada uma dessas perguntas está relacionada a um efeito, relacionada a um efeito do som, tá? Então aqui eu coloquei uma imagem aqui de uma ola, tá? Da torcida aqui, todo mundo levantando e subindo, levantando e subindo. Para o cara que está lá de fora, para o espectador, ele tem a impressão que a massa de pessoas está se deslocando de um lado para o outro, né? No caso aí, da direita para a esquerda. Mas isso não acontece. O que é a ola? As pessoas, todo mundo levanta da cadeira e depois sentam e fica no mesmo lugar. Mas você tem aquela impressão que algo está sendo carregado. E isso explica um pouco sobre a definição de onda, tá? Assim como as olas, a onda é uma perturbação em um determinado meio, tá? Como o ar, a água, na corda que você pula, tá? No mar, ou mesmo no vácuo. Mas a principal característica da onda é que ela não transfere matéria, ela não transporta matéria. A onda transporta apenas energia, tá? Não havendo transporte de matéria. Então coloca aí, ó. Onda é uma perturbação em um meio. Você tá lá, tem uma poça d'água, você vai lá e joga uma pedrinha lá na poça d'água, o que acontece? Forma algumas ondinhas. O que aconteceu? Você perturbou aquele meio, perturbou ali a água, tá? E começou a acontecer o que ali? Vibrações, né? Transporte de energia. Quanto maior for a força que você atirar a água, quanto maior a força, quanto maior a energia que você adicionar naquele sistema, maior vai ser as ondas. Então, as ondas transportam apenas energia, tá? Elemento das ondas, tá? As ondas, ela tem algumas características, tá? A primeira dela eu coloquei aí, ó, frequência, número de oscilações de uma onda por unidade de tempo, ou seja, a quantidade de vezes que uma onda cresce e decresce em um segundo, por exemplo. Sua unidade é o hertz. Como assim? Quem aqui já brincou de pular corda, né? Geralmente começa como? Pulando devagarzinho, né? A pessoa tá lá batendo corda devagarzinho. Depois o que vai acontecendo? Vai ficando mais rápido, né? Vai aumentando o que? A frequência, tá? A frequência é a quantidade de oscilações em um segundo. Ó, frequência baixa, frequência alta. Frequência baixa, frequência alta. A frequência está relacionada à quantidade de oscilações por segundo. Poucas oscilações por segundo, frequência baixa. Muitas oscilações por segundo, frequência alta. Período, tempo necessário para a ocorrência de uma oscilação completa. Então, ó, o que é uma oscilação completa, por exemplo, quando você está batendo corda? É quando você vai lá em cima, volta e a mão vai lá para o ponto inicial. Você não vai, ó, sai desse ponto inicial, vai lá em cima, embaixo e volta. Esse é um período completo, é uma oscilação completa. Então, o tempo que você leva para fazer um período completo ou fazer um movimento completo é chamado de período, tá?
Quanto maior for a sua frequência, menor vai ser o período, né? Você vai realizar esse tempo aqui, vai realizar esse movimento em menor tempo, tá? Comprimento de onda, distância pela onda até que ela realize uma oscilação ou vibração completa, ou seja, distância entre duas cristas ou dois vales. Então vamos aqui, ó, vou desenhar duas ondas aqui, ó, aqui é a pessoa batendo corda, uma onda aqui, tá? E aqui, ó, vamos aumentar a oscilação, a pessoa começa a bater a corda mais rápido, o que vai acontecer? Vai ter aqui, ó, mais ondas em menos espaço, tá? Então, o comprimento de onda é o que a gente chama de onda completa. É a distância de um pico, ou uma crista, até outra crista, que é o ponto mais alto da onda. Ou de um vale até um vale. É uma oscilação completa, tá? É um comprimento de onda completo. Amplitude, distância de uma crista ou de um vale em relação ao ponto médio. É o que a gente chama de altura da onda, tá? É amplitude. Tem uma imagem aqui melhor. Então aqui, ó, a pessoa batendo corda. O que é amplitude? Ó, o ponto médio aqui, ó, é essa altura da onda, tá? Crista, o ponto mais alto da onda. O surfista, onde ele vai? Ele vai e pega a crista da onda. A onda, ele fica lá paradinho lá no mar, né, esperando a maior onda, né? Fica parado. O que acontece com ele? A onda não transporta ele, né? A onda passa por ele, ele fica lá, vai e volta. Na hora que ele vê uma onda alta, que ele tá lá na crista, o que acontece? Ele desliza pela onda, tá? A onda não carrega ele desliza pela onda, tá? Então é crista. Vale é o ponto mais baixo da onda. Tá? Isso, o que é isso aqui? Lambda, lembra lá o que eu falei? É um comprimento de onda, ó. Comprimento de onda é isso aqui, ó, distância de uma crista até uma crista ou de um vale até um vale, ó. Dois pontos sucessivos, então daqui até aqui, ó, esse aqui é um comprimento de onda, ó, uma onda completa, ó. Se você sobrepor esse ponto sobre esse aqui, ó, vai ser um círculo, tá? Vamos lá. Ondas no cotidiano. Então as ondas estão presentes em tudo, por exemplo, no som do violão, no reflexo da paisagem, em uma radiografia. A gente vai estudar aqui dois tipos de ondas, tá? E a gente classifica essas ondas inicialmente pela natureza, tá? Existem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá? Ondas mecânicas, ondas que necessitam de um meio material para se propagarem, resultam de deformações provocadas em um meio elástico. O que é um meio elástico? Um meio que pode se deformar. Transportam apenas energia mecânica. Então, um exemplo aqui é a corda, tá? Você vibra aqui, ó, qual que é o meio de propagação da onda? A corda. No mar, qual que é o meio de propagação? A água. O som, qual que é o meio de propagação? As partículas de ar ao nosso redor. Então, a onda mecânica precisa de um meio de propagação. Já a onda eletromagnética, não necessita de um meio de propagação. Resultam de vibrações de cargas elétricas. Transportam pacotes de energia que são fótons ou quanta de energia. A gente não vai entrar em detalhe muito agora nisso aqui, tá? Então aqui, ó, as ondas eletromagnéticas aqui, a gente tem até o raios alfa, dos raios gama, alfa, raio X, ultravioleta. E tem aqui um pequeno espaçozinho, ó, das ondas eletromagnéticas, que é o espectro visível. O que é o espectro visível? A luz. Então a luz que a gente enxerga, as cores, tá? Isso tudo é uma onda eletromagnética. É apenas um pequeno pedaço que a gente chama de luz visível. Um pouco depois do vermelho, a gente tem o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV e por aí vai, tá? Então essas ondas, elas não necessitam de um meio material. É por isso que a luz do Sol sai lá do Sol, viaja pelo vácuo do espaço e chega até a gente. Já as ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. As ondas também, elas podem ser classificadas de acordo com a sua direção de propagação. Então, unidimensional, apenas uma direção de propagação.
Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a onda que você oscila, ela está se propagando apenas numa direção, né? Então é uma dimensão, 1D, unidimensional. Bidimensional, aqui, ó, tem propagação em duas dimensões, tá? Então, bidimensional, quando se propaga em duas dimensões. Tridimensional, quando se propaga nas três dimensões, né? Um exemplo aqui, as ondas sísmicas e as ondas sonoras. Tá? Classificação das ondas, tá? Em relação à direção de propagação, a gente tem dois tipos de onda. Ondas transversais e longitudinais. O que significa onda transversal? Lembra da corda? Você batendo. Em que direção que você vibra a corda? Na direção horizontal, não é? Você, quando está lá batendo corda, você não vibra na horizontal, na vertical, perdão. Mas a direção de propagação dela é em que direção? Na horizontal. Então você vibra na vertical e a onda se propaga na horizontal. Ou seja, a direção de propagação, ó, tem um ângulo de 90 graus em relação à direção de vibração. Tem um ângulo aqui, ó, elas são perpendiculares, tá? Então esse tipo de onda aqui é chamado de onda transversal, ó, ondas em que a direção de vibração é perpendicular à de propagação. Perpendicular significa 90 graus, tem um ângulo de 90 graus. Exemplos: ondas em uma corda, ondas eletromagnéticas, a ola, tá? Ondas longitudinais, as ondas em que a direção de vibração é a mesma de propagação. Exemplo, as ondas sonoras. Quem é que já teve aquelas molinhas, né? Quem já brincou com aquelas molas, né? Você faz assim com a mola, seja, a mesma direção de vibração é a mesma de propagação. Você faz assim, a bola vai lá e volta, né? Então, transversal, direção de propagação perpendicular à direção de vibração. Longitudinal, a propagação é a mesma da direção de vibração. Direção de vibração. Continuando. Vamos falar agora sobre o som, tá? O som é a propagação de uma perturbação no meio mecânico. Então, o som é uma onda mecânica. Precisa de um meio para se propagar. Todo som se origina é produzido por uma vibração, tá? Então, tudo quanto é som se origina de uma vibração, de uma perturbação. Por que vocês estão me ouvindo? Minhas cordas vocais vibram, tá? Elas vibram. Sai um som de uma determinada frequência, intensidade, timbre aqui. Esse som, tá, vibra as partículas de ar ao redor e vibrando essas partículas de ar até chegar no ouvido de vocês. E lá o seu sistema auditivo transforma isso em impulso elétrico, um pulso eletrônico, e manda essas informações para o seu cérebro, tá? Aí uma observação aqui embaixo. Então, os sons são ondas mecânicas, tá? Tridimensionais, se propagam em 3 dimensões, e longitudinais, tá? A direção de vibração aqui, ó, é a mesma de propagação, tá? Então são essas 3 características do som. É uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Curiosidade. Aqui a gente tá vendo aqui a destruição lá da estrela da morte lá de Star Wars. Aqui a gente tem aqui a Millennium Falcon aqui. E o que acontece geralmente nos filmes, né? Eu coloquei aqui, ó, para refletir. As explosões no espaço são sempre mostradas nos cinemas, acompanhadas de grandes estrondos. Isso acontece realmente? Ou seja, é possível ouvir o som de uma explosão no espaço? Então, o que é no espaço? Nada, né? A ausência de matéria, é o vácuo. Você não tem nada, não tem partícula de nada. Então, como que o som vai se propagar? Então, esse tipo de coisa aqui, ó, é como se diz hoje, é fake news, né? É mentira. Você não pode ouvir nada lá no espaço. Você pode ver, tá? No caso da explosão no espaço, você vai ver o que está acontecendo, mas ouvir você não vai ouvir, a não ser que esteja um transmissor lá e esse transmissor te mande um sinal que você ouça. Mas aqueles filmes que tem lá mostrando lá um barulho de tiro no espaço, aí é tudo mentira, tá?
Quem já assistiu, por exemplo, Interestelar, que é um filme que ele tenta seguir à risca todas as questões científicas, até tanto que o diretor do filme, ele é um físico, o nome dele é Kip Thorne. Ele, por exemplo, tem uma parte lá que está no espaço que a nave vai se acoplar lá no módulo, tá? Aí tem hora que você acha que o filme está sem som. Ela vai lá, pega, volta, né? Não faz nenhum barulho, né? Poxa, está sem som. Não, é porque o som não se propaga no espaço. Então, vamos produzir uma onda sonora, tá? Vamos supor que a gente bata aqui nesse diapasão, né? Vai abrir uma vibração aqui. E essa vibração vai percorrer vai vibrar as partículas do ar, tá? E aí eu coloquei aqui como que acontece, como que você percebe o som, né? Então, as moléculas do ar junto à membrana do tímpano não vibram. Então, o ar vai chegar aqui, ó, vibrando, tá? E vai chegar aqui no seu sistema auditivo. Então, o seu tímpano vai vibrar, né? A vibração do tímpano é transmitida ao sistema ósseo, tá? Constituído aqui pelo que? Martelo, bigórnia, tá? E estribo, menores ossos do corpo humano, passando pelos canais semicirculares, que fazem a ligação do nervo auditivo. A vibração é convertida em impulso elétrico, que é comunicado ao cérebro. Então, chega até aqui no nervo vestibular e no nervo acústico, tá? E toda essa informação que chega aqui em termos de vibração é convertida em impulso elétrico e mandado para o seu cérebro, tá? Esses pequenos ossos aqui, ó, como martelo e bigorna, tá? Esses nervos aqui do seu sistema auditivo são nervos muito sensíveis, tá? A partir do momento que eles são danificados, tá? Eles não têm volta, tá? Não tem como você consertar ele, né? Ter tratamento. Então, o sistema auditivo, ele é muito sensível. Uma vez que você perde parte da audição, você não volta a ter mais ela, tá? Pode usar um aparelho para melhorar a sua audição, mas vamos ter cuidado aí com fone de ouvidos altos, tá? Esse tipo de coisa. Fenômeno sonoro, tá? Então aqui eu vou destacar alguns fenômenos sonoros para vocês. Então, persistência auditiva, tempo que leva para deixarmos de perceber um som. Então a gente percebe um som, deixa de perceber um som a partir de 0,1 segundo. Então eu falei, 0,1 segundo depois, você consegue perceber eu falando de novo, tá? Então 0,1 segundo é o tempo de percepção do som. Se eu bato duas coisas ao mesmo tempo, tá? Produzo sons iguais ao mesmo tempo, você não vai perceber que são dois sons diferentes. São duas coisas diferentes. Você só vai perceber se eu bater um e depois o outro com essa diferença de 0,1 segundo. Se não tiver essa diferença de 0,1 segundo, você não percebe. Você pode perceber um som mais forte, mas não consegue diferenciar que são duas batidas, tá? Eco ocorre quando a pessoa percebe o som por ela emitido duas vezes distintas. Então o que acontece com o eco? Tá? Eu falo, e aí quando a gente fala, a gente percebe o nosso som direto, tá? Mas lembre que o som é uma onda tridimensional, ela está se propagando em todas as direções, tá? E o som, ele tem outra característica chamada de reflexão. Então o nosso som, quando ele vai e encontra um caminho pela frente, um obstáculo, parte dele ou é absorvida pela parede, por que seja, né, toda, ou ele é refratado, ou seja, parte do som volta e outra parte é absorvida, ou ele é refletido por completo. O que acontece quando é o eco? Você grita lá dentro de uma caverna, alô, aí fica alô, alô, alô. Você gritou alô, você ouviu o seu primeiro alô. O som foi, bateu no fundo da caverna e voltou. E aí você percebeu o seu som de novo. Por que você percebeu ele?
Porque a diferença entre o som direto, que você acabou de falar, alô, e o som que bateu lá e refletiu, foi maior do que a sua persistência auditiva, 0,1 segundo. Se esse tempo não for maior que 0,1 segundo, por exemplo, quando você está dentro de uma sala de aula vazia, você dá um grito, você percebe como se as suas palavras tivessem uma extensão. Esse é outro fenômeno chamado de reverbação. Coloquei aqui, ó. Em grandes salas fechadas ocorre um encontro do som com as paredes. Esse encontro produz reflexões múltiplas que, além de reforçar o som, prolongam-se durante algum tempo, depois de cessadas as emissões. Então você vai falar lá, fenômenos sonoros. Você percebe no final que os sonoros, a última parte parece ser mais prolongada. Então ali é quando o seu som direto e o som refletido lá pela parede chegam quase ao mesmo tempo. Que aí você tem a percepção de que o seu está tendo uma percepção de aumento das últimas palavras, tá bom? Frequência do som, ó. Então aqui, ó, a gente percebe sons, tá? Entre 20 a 20 mil Hz, tá? Então, entre 20 Hz, né? E 20 kHz, né? Para quem não lembra, esse K aqui significa 1000, é a mesma coisa de 20 vezes 1000, ou seja, 20 mil Hz. Então a gente percebe sons entre essas frequências. Abaixo disso aqui, ó, é chamado de infrassons. São sons muito baixos, de frequência muito baixa. Acima disso aqui, ó, são os ultrassons, tá? Sons de frequência muito altas. Então a gente não consegue perceber do ser humano, mas outros animais conseguem perceber. Um exemplo de quem percebe infrassom aqui são as aranhas, e os morcegos utilizam os ultrassons, tá? A velocidade do som, tá? A velocidade de propagação da onda sonora é independente da fonte sonora, dependendo apenas da natureza do meio material elástico que vibra. Então, ó, a velocidade do som depende do meio de propagação. Então, se o som ele é uma onda mecânica, ele depende de um meio mecânico. Então, quanto maior for a densidade do meio, melhor vai ser a propagação. Lembra que eu falei que, por exemplo, o som, as minhas cordas vocais vibram e vão vibrando as partículas aqui de ar até chegar no seu ouvido. Se esse meio for mais denso, ou seja, as partículas estiverem mais próximas, então ele se propaga com maior velocidade. Se esse meio for menos denso, ou seja, as partículas estiverem mais longe, ele vai se propagar com menor velocidade. E em qual estado de agregação da matéria as partículas estão mais próximas, mais densas? É no estado sólido. Então, no estado sólido, a velocidade do som é maior do que no líquido e maior do que na gasosa. Então, coloquei aqui, ó, a velocidade maior é no sólido, depois no líquido e depois no gasoso. Quem assiste aqueles filmes de faroeste lá o povo lá vai, tipo, ver um trem passando lá, o trem tá a não sei quantos quilômetros de distância. Eles não estão vendo o trem. O que eles falam? Vão lá no trilho do trem e colocam o ouvido lá no trilho. Para o quê? Para tentar sentir a vibração do trem. Por quê? Porque as ondas se propagam com maior velocidade no sólido, ou seja, no trilho do trem, do que no ar. Tá bom? Então aqui, ó, como o som se propaga de molécula para molécula, então quanto maior a densidade do meio material em que o som se propaga, maior a sua velocidade neste meio, visto que as moléculas estão mais próximas entre si, facilitando a propagação dessa perturbação. Então lembra, a velocidade não depende da fonte, tá? Vai depender do meio. E quanto que é essa velocidade? No ar, a 20 graus Celsius, ela é 340 metros por segundo. Se a gente transformar isso aí para quilômetros por hora, dá quanto? Só multiplicar por 3,6, vai dar 1.220 km por hora, se eu não me engano. Essa é a velocidade do som. Tá?
Altura. Então aqui a gente vai entrar no que a gente chama de qualidades fisiológicas do som. O que são qualidades fisiológicas? São aquelas que a gente consegue perceber, tá? Então, essas qualidades fisiológicas são 3: altura, timbre e intensidade. A gente vai aprender a diferenciar todas elas. Altura. A altura do som está relacionado com a frequência. Sempre que eu estiver falando de altura, muito cuidado aqui agora. Quando eu estiver falando de altura do som, eu estou falando de frequência. Um som alto significa um som agudo. Um som baixo significa um som grave, ou seja, um som de baixa frequência. Então, altura está relacionado com frequência. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas ondas aqui, ó, uma com a, tá vendo, ó, uma com frequência, tá vendo a frequência como se fosse uma corda batendo aqui poucas vezes, ó. Então, baixa frequência, um som grave. Aqui, ó, uma pessoa, como se fosse uma pessoa batendo uma corda várias vezes, tá? Mas é claro que isso aqui não é uma corda, é uma representação de uma onda sonora, tá? Então, a frequência aqui tá errada, né? Aqui é frequência alta, tá? Frequência alta, som agudo. Aí você pergunta, quem é que fala mais alto? Não tem aquela palavra. Quem fala mais alto lá em casa é eu. Quem fala lá mais alto lá em casa é minha mulher. Quem é que fala mais alto? Um homem ou uma mulher? O homem, tá? O homem, tá? Coloque aqui, ó. Homem, o H. Ele tem a voz, né, entre a frequência de 100 a 200 Hz, tá? Então o homem tem a voz mais grave, ou seja, tem a voz mais baixa. A mulher tem a voz entre 200 a 400 Hz. Então a mulher tem a voz mais aguda, ou seja, tem a voz mais alta. Então a mulher tem a voz mais alta do que o homem, tá? Geralmente, né, tem casos particulares aí que tem mulher aí que tem a voz mais grave, tá? Ou homem com a voz mais aguda. Mas geralmente a mulher tem fala mais alto do que o homem, porque tem a frequência mais alta. Lembra, altura, alto, baixo está relacionado com agudo ou grave, tá? Coloquei algumas observações aqui, ó. Observação 1. A altura do som depende apenas da frequência da fonte emissora. As notas musicais possuem alturas sonoras diferentes, isto é, cada nota possui uma frequência característica. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. De novo, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Cada nota possui uma frequência, tá? Por isso que você consegue consegue diferenciar uma da outra, tá? Deixa eu pular bem aqui, ó. Então, vamos lá. Outra característica, timbre, qualidade que permite diferenciar duas ondas sonoras de mesma altura e mesma intensidade, emitidas por fontes distintas. É identidade do som. Então, imagine, por exemplo, aqui um exemplo de uma flauta e um xilofone, tá? Dois instrumentos musicais tocando a mesma nota musical, ou seja, a mesma frequência, e com mesma intensidade, ou seja, com o mesmo volume. Você mesmo assim consegue perceber que aquilo ali é um instrumento, aquilo ali é outro. Por quê? Devido ao timbre. É a forma de onda de um determinado instrumento. Por exemplo, o Ceará ou o Carioca lá, que são bons imitadores, os que eram do Pânico, eles conseguem imitar o Silvio Santos quase igual, né? Para quem não consegue diferenciar muito bem, diz que é igual, tá? Mas mesmo sendo igual, se vocês pegarem e gravar a voz deles e colocar no computador, vocês vão perceber que o timbre da voz do Silvio Santos, então, ou seja, a forma de onda é diferente da forma de onda do Carioca ou do Ceará. Então, o timbre é particular de cada pessoa, cada um tem um, tá? Qualidades fisiológicas do som, ainda tem intensidade do som. O que é intensidade? Intensidade está ligada, lembra assim, ó, volume, tá? Quando você tá aí no seu celular, que você vai fazer o quê? Vai aumentar o seu volume. Você não vai falar mais
aumentar, tá? Para não relacionar com a altura. A altura está relacionada com frequência. Você, na verdade, está aumentando o volume. Você está relacionado com intensidade. Você está deixando o seu som mais intenso ou menos intenso, tá? Essa intensidade do som, ela está ligada diretamente com a energia, tá? Eu coloquei aqui, ó, qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco. Então, quando você aumenta a intensidade do seu som, você deixa o seu som do seu celular mais forte. Diminui a intensidade, som mais fraco. Observação: a intensidade do som está relacionada com a energia que a onda transfere, com a amplitude da onda. Então você vai lá na loja, quer comprar uma caixinha lá da JBL. Aí você fala assim pro cara: eu quero o som mais potente. Som mais potente. Você vai lá ver lá uma caixinha de não sei quantos lá, watts de potência, e outra lá com, sei lá, 250 watts, outros com 300 watts de potência. A gente já viu lá no 8º ano que potência é a unidade que relaciona a quantidade de energia em um determinado tempo. Então, aparelhos eletrônicos mais potentes são que consomem mais energia. Procura na sua casa quais os equipamentos que consomem mais energia. É o ar-condicionado, é o chuveiro elétrico, é o ferro de passar, são aqueles com maior potência. Então, potência está relacionado com energia. Você coloca seu celular com a intensidade sonora mais forte, tá? Tocando uma música, o que acontece com a bateria dele? Vai embora rapidinho, não é? Então, lembre-se que a intensidade do som está ligado com energia. Então, aqui, ó, som de maior intensidade, um som de maior volume, uma onda sonora de maior amplitude, maior transporte de energia. Então, lembra, intensidade do som, som alto, som fraco, tá? Que nem agora, vamos lá. Vamos tentar identificar cada característica. Quando eu falo alô, 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 o que eu estou fazendo? Estou aumentando a intensidade do som. Estou fazendo um som fraco ficar um som alto, tá? Então, intensidade do som. Som fraco, som fraco, som forte. Alô, 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 alô. Estou aumentando a intensidade do som. Quero alterar a altura. Alô, 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 alô. Então, ou seja, um som grave, um som agudo. Um som baixo, um som alto. Qual que é o som alto? O som mais agudo. Qual que é o som baixo? O som mais grave. Entendeu? Então, a gente vai trabalhando isso aí direitinho. Essa intensidade sonora aqui, ó, isso aqui tem uma maneira de a gente medir. A gente não vai entrar de fato como medir, tá? Vou passar para vocês. Essa intensidade sonora é medida numa escala chamada de decibel, tá? É uma escala logarítmica. Vocês ainda não estudaram isso aqui, vão demorar um pouquinho a estudar, só lá no ensino médio. Mas eu vou passar aqui só para vocês terem noção. Então, aqui o liminar da audição está no 0 decibel, tá? E o liminar da dor está aqui, ó, na escala de 120 decibéis, tá? Então, por exemplo, numa biblioteca, tá? A biblioteca está aqui, ó, na faixa dos 30 decibéis. Uma conversa aqui, 30, 40 decibéis. O trânsito, tá? Intenso, 70 decibéis. Uma banda de rock, 100 decibéis. Liminar da dor, por que é isso aqui? A partir disso aqui você começa a sentir dor no seu ouvido, tá? Então aqui, ó, o que é recomendado geralmente, por exemplo, nas residências aí, tá? 45 decibéis, tá? Se eu não me engano é 45 ou é 50, tá? Se você estiver fazendo uma festinha na sua casa, sua intensidade sonora não pode ultrapassar isso aqui, ó. Ultrapassou isso aqui, você pode ser multado, tá? Aí a polícia vai lá, a guarda metropolitana lá na porta da sua casa, leva o decibelímetro e mede lá a intensidade sonora. Se passar disso aqui, você é multado, autuado, tá? Então, sons geralmente 45 decibéis é um som razoável para a gente não ter nenhum tipo de dano ao nosso sistema auditivo. Então, por exemplo, passou de 30, entre 30 e 60, a gente começa a ter irritação, perde um pouco a atenção, aquele som começa a fazer um pouco de irritação pra gente, tá?
Passou entre 60 e 90, tá? Já começa a ser danoso, né? Reações neurovegetativas, aumento da tensão arterial, você começa a ficar estressado, aceleração do ritmo cardíaco e até surgimento de fadiga, né? Imagine você o dia inteiro lá ouvindo barulho de trânsito, né? O trânsito está entre 70 e 80 decibéis, tá? Acima de 90, riscos considerados críticos à saúde. A partir de 140, pode ter surdez irreversível, ainda que de curta duração, tá? Mas a partir disso aqui, você pode ter surdez irreversível.